Fala pessoal, estamos começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou a Cabo Bruna, faço parte da comunicação social. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, procura lá, @PMESP, @PMESP. Estamos nas principais plataformas. Gostaria de aproveitar e agradecer a Carijó Filmes por estar cedendo esse espaço para que esse projeto maravilhoso seja realizado. E vamos falar dos nossos convidados de hoje. Estamos aqui com a Tenente Caroline Godoy e Subtenente Silva, da equipe de negociação do GAT. É um prazer recebê-los aqui hoje. O prazer é nosso. Pessoal, hoje o podcast promete, hein? Porque o que tem de curiosidade da equipe de negociação não está escrito. Bom, antes de falarmos da equipe de negociação e dessa função, eu quero conhecer um pouquinho os senhores. Tenente Caroline, então, muito prazer aí. Agradeço, o convite, já primeiramente. Então, Tenente Caroline, atualmente servindo aí no 4º Batalhão de Choque, no GAT, comandando lá a equipe de negociação. Tive uma experiência anterior aí, falando um pouquinho da carreira, no 11º Batalhão de Policiamento Metropolitano, então ali na área central, onde muito conhecido, pelas manifestações, Avenida Paulista, todo, aquela coisa. Então, algumas funções ali já familiares, com certeza, função ali de mediador, que é bem conhecida ali no meio. Então, tudo vai trazendo a gente para onde está, hoje em dia. E com muito prazer, que eu falo aqui. Subtenente Silva. Bom, Subtenente Silva, sempre fui da área de choque, comecei minha carreira na Polícia Militar em 2002, no Regimento de Polícia Montada, uma unidade aí centenária, praticamente tem a mesma idade do início da nossa polícia, quando tinha lá 100 a pé e 31 a cavalo, então é uma unidade aí que eu tenho muito orgulho de ter pertencido, uma unidade histórica, e sempre fui das unidades de choque, passei por outras. Vim para o GAT, já estou há quase 17 anos no GAT e tive a oportunidade de fazer muitas coisas. Pouco tempo, né, Sub? Não deve ter visto quase nada. Bastante coisa. Tive a oportunidade de participar de grandes histórias dessa unidade emblemática aí que a gente tem. Então vamos começar, antes de focarmos na função de negociadores do GAT, a gente já vai ver um vídeo aqui que a gente trouxe hoje de uma ocorrência real, de uma negociação um pouquinho mais complicada, mas com sucesso. Graças a Deus. Vamos lá. De caminhada, já sei, senhor, como vocês sabem, e querer fazer qualquer gracinha, senhor. Bagulho de distração é jogar bomba, caminhada, eu vou explodir a polícia, entendeu, senhor? Assim como... Deixa eu te falar um negócio. Assim como você falou que tem várias caminhadas, experiência e frieza, a gente tem mais de 30 anos fazendo isso aqui, certo? Então aqui não tem por que fazer gracinha, até desrespeitoso com a nossa atitude, certo? Eu também não estou sendo desrespeitoso com você em nenhum momento. Eu estou acreditando na sua história, a sua caminhada e respeitando que você tem uma experiência na caminhada. Estou falando essa situação, certo, senhor? Para vocês aí não imaginar que não passa tais situações na minha mente, certo, senhor? Achando que vai me pegar de surpresa na caminhada, não, tá bom, senhor? Por quê? Trabalho de vocês aí, tá bom, senhor? Desde a hora que eu cheguei aqui, você falou que precisa de algumas garantias aí que estão chegando para você sair daí numa boa. Então, para que a gente vai mudar isso aí? A gente está confiando em você. Se você cumprir esse acordo, a gente vai cumprir o nosso, mano. E no final você vai ver que a gente cumpre o que fala. É só você cumprir o que a gente está falando, mano. Tá. Ó, inclusive... Como a gente combinou. Só um minutinho, doutor. Ó, libera o... enfermeira para eles pegar o senhor e vir os 3 aqui. Tá vendo? Só um minuto, fica aí. Senhor, aqui eu tô frio, tá tudo sendo Tá. Saindo 4. Saindo 4. Saindo de cadeira, tá, o senhor? Saindo um de cadeira. Abre o escuro. Passa aí. Escura aí, ó, Thiago. Calma. Calma. Pega meu celular, tá com ele. O senhor tá com ele, pode deixar ligado, viu? Fica com a pressão para
Vai lá. Espera o pessoal ser recebido aqui para ficar tranquilo para você sair. Ele vai colocar a arma onde? Vou pedir para ele pôr lá embaixo do criado mudo. A partir de agora, coloca a arma embaixo do criado mudo lá e libera. Aí você espera aí com a mão na parede e a equipe vai falar com você que vai fazer busca pessoal em você. Tem como a filmagem lá no doutor mais próximo disso? Aqui, ó. Tá, Vai ficar aqui, a gente vai entrar junto e vai ficar aqui, ó, na porta. O celular vai ficar aqui, ó. você vai pôr a mão na parede. De costas. Você prefere assim? Se vocês querem mudar alguma coisa? Hein? Tudo bem assim? Coloca a arma lá embaixo do criado mudo. O doutor vai ver isso agora e minha câmera vai filmar. E doutor, tá me vendo nítido, doutor? Eu estou vendo tudo. Eu já vi que já foram libertos as vítimas. Eu estou vendo, mas agora você aí ao fundo está tudo ao vivo, gravado. Os procedimentos policiais estão adequados de acordo com as normas. Ô doutor, agora eu vou colocar minha arma aqui, ó, pra você acompanhar que eu vou ficar sem nada aí, vulnerável aí, tá bom, doutor? Perfeito, eu estou vendo. Pergunta do celular, quem tá falando do celular, o que aconteceu aí, esse início, tá? Tá bom, você quer que eu coloque a arma? Embaixo do criado mudo lá, ó. Ó. Tá lá, vem, senhor. Embaixo desse bagulho aqui, senhor? É. Ó. Faz o que eu tô Já falando. vou colocar e já vou... Ó, Os detalhes. ó, a gente faz isso há muito tempo, pode confiar. Você vai lembrar que a gente tá fazendo certo. Ó, ó, Abaixa. Só tava chegando. ó, ó. Tô me rendendo, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, ó. Você não tem mais nada, né? Você não tem mais nada, né? Ó, coloca as mãos na parede e coloca as mãos na parede e abre a perna. Vou tirar. Segura. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui. Você, deita no chão. Sai escudo. Põe as mãos pra trás. Calma, pode deixar. Bora o 3. Revista. Isso, vira. Revistou. Vira algemamento, vira de frente pra nós. Essa ocorrência era dentro de uma residência. Certo. Então, para o público entender aí, né, um pouquinho da ocorrência em panoramas gerais, né? É uma ocorrência com refém, uma das modalidades aí que o GAT atua, né? Foi uma ocorrência em meados de 2022, no Ibirapuera, né, naquela região. Então, é uma ocorrência de roubo frustrado, né, que a gente fala. Então, os criminosos foram no intuito ali de roubar essa residência, foram surpreendidos ali pelo policiamento, né, territorial, e fizeram um refém ali para assegurar a sua demanda ali no momento, né. No momento aí que o GAT foi acionado para fazer o apoio aí do policiamento. Então, eu tive a oportunidade de ser o negociador principal dessa ocorrência. A gente estava com uma equipe completa lá de negociadores, né? Todas as funções. Como já foi falado pela tenente, uma ocorrência num bairro nobre de São Paulo. Uma ocorrência bastante emblemática pela quantidade de reféns. Quase 10. Ele tinha uma clínica dentro da residência, né? E aí tinha enfermeiro também lá. Exatamente, por ser assim uma família abastada, no caso ali eles tinham uma clínica para cuidar daquele senhor que saiu de cadeira de rodas. Então tinha o enfermeiro, o fisioterapeuta, vocês podem observar que tinha uma estrutura de exercícios ali fisioterápicos, né? E muitas pessoas pensam até que é uma clínica pelo layout, mas na verdade é uma residência bastante grande e, como já foi falado, um roubo frustrado. E o indivíduo com bastante receio de que pudesse acontecer alguma coisa. E até por isso essa nossa verbalização deixando claro para ele. E ele toda hora fala assim, doutor, tá me ouvindo? Com quem que ele estava falando nesse caso? A gente achou, ele tinha essa necessidade de buscar mais garantias, apesar da gente já estar filmando tudo, Sim. né? Ele queria conversar com o advogado dele. Inclusive, ele pedia para que esperasse que o advogado chegasse. A gente percebeu que, principalmente pela vulnerabilidade ali das pessoas que estavam ali, o senhor idoso com necessidades especiais, que ficaria inviável esperar o tempo que o advogado ia chegar por conta do trânsito que foi gerado, principalmente por conta da ocorrência.
E aí pedimos para que fizemos uma live, né, uma ligação de vídeo aí com o advogado dele, que fez o mesmo papel e trouxe a segurança ali, né? Ou melhor, potencializou a segurança, porque a gente já estava dando todas as garantias legais e possíveis para que ele saísse bem. O advogado acompanhou ali via vídeo de uma maneira controlada e ele foi o que finalizou aí, ajudou a gente, né, nessa colaboração de potencializar a segurança, que ele estava com bastante receio. E até entendemos, né, esse momento. Sim, mas uma ocorrência bem legal, né, de ver assim, e inclusive pelo resultado final, que todas as vítimas foram libertadas sem nenhuma lesão e o criminoso foi preso. Inclusive o causador, né, porque assim, acho que é importante salientar que quando o GAT vai para uma ocorrência, a nossa preocupação é salvar a vida de todos de verdade, inclusive da pessoa que causou a ocorrência, independente de qual seja o perfil e qual tipo de crime ou o que ela tenha feito. A gente vai lá com a intenção realmente de salvar todas as vidas. E a gente dá todas as garantias de forma técnica, de forma estratégica para que isso seja feito. Certo. A gente já teve um podcast aqui que a gente foca bastante na unidade GAT. Inclusive, se você quer conhecer um pouquinho, entra aí na nossa playlist e procura lá. Hoje nós vamos focar na função de negociadores do GAT. Então, eu quero saber, existe um curso específico para isso? Sim, temos lá, né, na nossa unidade, então, um curso propiciado aí pelo GAT mesmo, no 4º Batalhão de Choque, né, onde ocorre, que é o curso de negociação, especificamente, que busca aí treinar os novos operadores aí, né, o público que vai vir integrar a nossa equipe aí para tá habilitado, né, para conduzir aí as ocorrências da melhor maneira possível, né? Então, nesse curso a gente abarca aí uma série de matérias que são extremamente importantes aí para nós. É necessário uma formação antes disso? É preciso ser psicólogo, algo do tipo? Ou não? O curso, ele já tem o preparo que todas as etapas que o negociador vai precisar passar. Sim, o curso ele habilita, né, de forma completa aí esse negociador, né, futuro negociador. Claro que ele vai ter que passar ali por um estágio, né, na nossa unidade, vai ter que ser aprovado também, vai ter que concluir o curso com aproveitamento, né, de fato, e para poder atuar ali dentro da equipe, né. Mas não precisa ser psicólogo. Mas não precisa ser psicólogo, em que pese essa ser uma matéria de grande interesse nosso ali, né, dentro das ciências, né, como que a gente fala? Das ciências do comportamento humano. Ciências comportamentais, né, que englobam aí, além da psicologia, né, várias outras matérias, né, então sociologia, religião, a gente fala de... Vai facilitar bastante Exatamente. O entendimento do contexto, né, pra gente Sim, com certeza. lidar com a mente humana nesse momento. Exatamente, porque é de bom grado que no mínimo, o curso ele já engloba muitas matérias da área da psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, porque o negociador é uma pessoa que está em formação constante. Nunca acaba a formação do negociador. Então, além do estágio e do curso, que é o que habilita ele estar na equipe e começar a operar, a formação dele é continuada. Todos os dias temos instruções da área da psicologia, do comportamento humano de forma geral e que vai principalmente da mudando, né? comunicação. Vai mudando, Sim, então a gente tem que se a habituar a gente lida isso. com o ser humano, né? E o ser humano, ele evolui a sua mente, né? A velocidade hoje, principalmente por conta da tecnologia, e a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Mas só salientando aí, né, Bruno, a sua pergunta, não é necessário, né, que tenha o curso, mas se tiver, pra gente é ótimo, né? Porque já tá ali, já ajuda. Colaborando mais ainda, né, com assim, essa a matéria. principal diferença entre o negociador e o operador tático, um depende do outro, como funciona? Então, assim, a dependência é constante. Nós somos uma engrenagem que funciona... Quando se fala de alternativas táticas, né, a pessoa fala, o negociador é negociador, e quem é alternativa tática é a equipe que faz a intervenção. Não necessariamente. No gerenciamento, quando você fala de alternativa tática, a negociação é uma das alternativas táticas. E nós somos assim, vou salientar que somos uma das poucas tropas do mundo que temos todas as alternativas congregadas ali no mesmo lugar, sob o mesmo comando. Isso faz uma grande diferença, né? Então nós temos lá a negociação, temos o sniper, que faz o tiro de comprometimento quando necessário, que protege a equipe, que observa o cenário, passa informações. Temos lá a equipe atuando com técnicas de menor potencial ofensivo e a equipe que faz a intervenção final, a invasão tática, a tão famigerada invasão tática. Mas não tem como se trabalhar sozinho, ou não tem como usar uma alternativa e excluir a outra.
para todas as ocorrências o GAT leva essa estrutura completa. Então, a diferença principal é que o operador, na questão do treinamento, das competências, mas de forma geral todos são alternativas táticas. O operador tático, especificamente quando a gente fala do operador tático, lembra do cara com armas e tudo mais, e o negociador mais uma figura um pouco mais pacífica, né, que usa mais o poder do convencimento das palavras. Os treinamentos são um pouco diferentes, mas de forma geral, inclusive nós fazemos o treinamento junto o tempo todo para ter interação, como um time de futebol. Tem lá a interação, a integração, a convivência, né, de tudo isso que traz o bom resultado. Então a equipe está pronta para atuar em qualquer tipo de dificuldade, né? Se mudou o cenário, tem uma equipe especializada para lidar com isso. Exatamente. Quando é a atribuição do Corpo de Bombeiros e quando é a atribuição do GAT? Bom, então essa questão aí, né, com relação ao Corpo de Bombeiros, né? Então a gente, se tratando, né, de ocorrências aí de pessoas com propósito suicida desarmadas, né? A gente tem aí a competência de atuação do Corpo de Bombeiros, que faz isso muito bem, né, por sinal. Em outras, né, vertentes aí da atuação deles, então, as mais conhecidas, né, riscos de colapso de estrutura, riscos de incêndio, que entra ali toda na gama que a gente fala também um pouco da primeira intervenção, né, que a gente orienta, dá curso ali para os policiais sobre isso, então é importante salientar. E, por parte do GAT, aí, a gente fica com as ocorrências envolvendo pessoas com propósito suicida armadas, né? Que, de fato, ali vão oferecer um risco maior para a segurança. Então, uma ocorrência aí própria do policiamento. Certo. Então, além das ocorrências com propósitos suicidas, os negociadores do GAT são acionados em quais outros tipos de ocorrência? Então, a gente tem uma gama aí, né? Nossa diretriz prevê, inclusive, uma diretriz de 2013, né? Que a gente tem, que traz um rol de ocorrências para nós, que, inclusive, já está sendo atualizada, né? Justamente para abarcar aí os novos modalidades, né? As novas modalidades de crime, né? Que surgem. Mas, então, especificamente, né, o GAT vai atuar em ocorrências com reféns, com pessoas com propósito suicida, né, em posse de algum tipo de armamento, ocorrências com artefatos explosivos, né, ocorrências envolvendo ações terroristas, né, que podem acontecer também, ou outras aí que sejam de uma complexidade maior, que exijam aí o apoio do GAT ao policiamento. A gente vem acompanhando, né, as inovações tecnológicas e a polícia cada vez mais vem adquirindo meios para a gente literalmente se adaptar, né, porque o mundo vai evoluindo e o crime vai evoluindo, as pessoas vão mudando. Tem algo, assim, da parte de tecnologia que tem ajudado bastante a equipe de negociação? Como que funciona? Então, assim, o GAT, ele é uma tropa. Eu cheguei no GAT em 2008. E ele acaba sendo muito parecido, em comparação a equipamentos, com o Corpo de Bombeiros, né? São muitos equipamentos. E desde de 2008 e até antes, o GAT sempre se preocupou com a tecnologia. Hoje se fala muito de tecnologia, hoje a polícia tem drones, né? Tem as questões do sistema de monitoramento que faz toda a diferença. O GAT sempre trabalhou com câmeras, filmando as ocorrências, trabalhando numa possibilidade de estudar as ocorrências também, mas, por exemplo, equipamento que você pode ver através da parede para ter uma abrangência e entender o cenário antes de que a equipe tenha que entrar para entender melhor o que está acontecendo, né? Foi utilizado uma ocorrência há pouco tempo, teve reportagens a respeito, é um equipamento israelense que você tem a condição de ter uma ideia das pessoas e do que está lá no interior, né, da movimentação e tudo mais. Tem uma tecnologia toda específica para isso. Nós trabalhamos com robôs, né, robôs que fazem tanto a intervenção com explosivo, como também a exploração de ambientes, né. O drone, tivemos aí simulações e até ocorrências emblemáticas, onde o robô, para poupar e para dar mais segurança para o policial, o causador da crise, ele estava dentro de um veículo blindado. A ocorrência foi na Zona Norte de São Paulo, e ele pediu uma água. Carro blindado, o indivíduo armado, então tinha várias possibilidades de ele promover um ataque enquanto se levava uma água para ele, por mais que tivesse a questão do escudo, todas as outras tecnologias de proteção, abrigo balístico que a gente tem. Optou-se por fazer com que o robô levasse a água para ele, né, poupando a vida, trazendo garantias tanto para ele, para ficar mais tranquilo, como para os policiais.
Drone, já fizemos teste aí com drone, fazendo entrega de algumas coisas que às vezes são pedidas numa ocorrência, tudo para poupar a vida do policial. Hoje, né, já há algum tempo, a gente se espelha muito aprende muito o know-how do FBI. O FBI hoje pensa assim na questão de tecnologia primordial para a atividade do GAT, não só em explosivos, como na negociação, né? Tendo em vista esse mundo tecnológico e essa evolução e os acontecimentos, até negociações que são apoiadas utilizando de meios aí tecnológicos como câmeras, como, posso dizer, aplicativos específicos, né, que você consegue fazer um gerenciamento amplo e dar suporte para as equipes que estão em um local. Então, uma tecnologia, como te disse, eu estou quase 17 anos no GAT, a tecnologia sempre foi muito próxima e sempre utilizamos. E quando a gente trabalha com o ser humano, ele evolui. Principalmente a gente procura estar o tempo todo acompanhando essa evolução. Então o FBI é uma tropa de modelo para o GAT. Sim, é a referência que a gente segue, não só para o GAT de São Paulo, mas que eu acredito que para o Brasil, tudo que se fala aí na questão do gerenciamento de crise de resgate de reféns, a primeira escola que a gente pensa, né? Até porque é uma escola que começou lá nas questões do comportamento humano na área policial desde a década de 70, então é uma referência onde a gente acaba aprendendo muito. Nossa fundação é baseada, esse know-how foi buscado, né, pelos oficiais nos Estados Unidos na época do início lá, quando começou o GAT, e até hoje a gente tem esse vínculo e contato. Eu vejo que a tecnologia, assim, ela influencia, né? Ela veio para facilitar bastante, mas nada como uma conversa para entender como que vai ser toda a situação ali, né? A gente percebe mesmo nessa ocorrência que a gente acabou de ver, foi necessário usar uma linguagem para que o senhor se aproximasse mais da realidade do criminoso. Exatamente. Hoje o GAT, assim, existem muitas técnicas infindáveis, né? Tanto desenvolvidas diretamente para a negociação policial, como a gente também acaba aproveitando outros métodos e técnicas utilizadas, por exemplo, no mercado, técnicas de negociação, né? Utilizada não só no mercado empresarial, como no mundo. Os negociadores já fizeram vários, entre os cursos que nós fazemos para evoluir na questão de comunicação, de negociação, por exemplo, o método de negociação de Harvard, né, que é um método aí chancelado pelo mundo. Então, o GAT hoje desenvolveu, especificamente baseado nas ciências da comunicação, 32 técnicas específicas para a negociação. Eu até costumo brincar, o negociador ele tem que ser um expert nessa parte de comunicação. E ainda voltando, né, nessa questão de tecnologia, né, atrelado a isso, né, as técnicas, ao desenvolvimento, ao treinamento da equipe, né, a tecnologia também aí fora o campo operacional ali, no teatro de operações mesmo, né, tem nos auxiliado justamente aí com a questão de treinamento, né, do nosso efetivo. Porque nós temos lá no GAT uma sessão, né, uma equipe de estudos e análise de dados que vai, então, receber toda a informação da ocorrência, das mais diversas possíveis que a gente pode imaginar, né? Quanta ocorrência está acontecendo? A gente coleta, né, essas informações, leva para eles para abastecer, né, a nossa base de dados ali, e com base nisso, né, a gente vai conseguir ter uma noção ali de quantidade de ocorrências que foram atendidas no ano, no mês, as modalidades, os negociadores e como eles operaram, quais técnicas aplicaram. Então, com base nisso, né, a tecnologia aí auxiliando a gente justamente no treinamento, né, e para oferecer um trabalho aí, Acho serviço que os ainda melhor. espectadores que assistem, eles nem imaginam a estrutura que é necessária para uma operação dessa, né? Que tem um monte de pessoas envolvidas. Gigantesca. Né? E é o que eu costumo imaginar. A mente humana, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa estar preparado ali para saber atuar em diversos momentos, né? A gente percebe aqui na negociação que ele começa que eu acho que é isso, né? Ele tem que entender que você tá lá, você sabe o que ele quer, o que ele precisa, e para literalmente ter uma troca de informações e gerar confiança. É exatamente onde a psicologia entra, né? Naquele momento ele está ali com as emoções também alteradas, ele pode ter até uma questão, em algumas ocorrências que tem aí uma psicopatologia, um distúrbio mental. A gente diferencia os desejos e as necessidades. Porque a pessoa, quando está emocionada, está numa situação de risco, por mais que foi ela que causou, as emoções dela estão à flor da pele, literalmente falando, né? E a gente leva em consideração vários fatores, né? Que nem no caso dessa ocorrência ali, o causador do incidente, no caso, era muito jovem, né? Então, com base nisso, também a gente vai
pegando ali várias informações para construir a nossa atuação, né? Então, realmente é uma equipe ali que tem que estar bem integrada e colecionando ali várias informações, né? Com relação à ocorrência ali para chegar num momento ali determinante que vai resolver a ocorrência. A verdade é que informação é tudo, né? Para a gente desenvolver uma capacidade de poder convencer aquela pessoa. Porque, de forma geral, a pessoa que causa uma crise, na maioria das vezes, a última pessoa que ela quer ver é a polícia. Então, se apresenta lá um policial com uma roupa diferente, uma técnica diferente, com tecnologia, né? E até quando você fala de tecnologia, hoje a gente tem o apoio das IAs, que tanto falam, né? E se fala até de que existe a possibilidade da IA substituir o ser humano em por exemplo, um diálogo, que ela sabe tudo, né? Podemos dizer assim, apesar de ser alimentada pelo ser humano, eu acho que eu sou da área da psicologia também, eu acho que é inviável e acho que é quase que impossível a inteligência artificial ter essa capacidade de percepção, não só de técnica, mas de percepção, se vincular com aquele ser humano, né? Um famoso... Sentimento. Exato. Né? Exatamente, porque um psicólogo famoso, ele fala que quando você tiver contato com uma pessoa, você tem que se conectar com a alma dela, então é de alma para alma, de mente para mente, de psique para psique. Então, acho que isso faz toda a diferença. E a tecnologia ajuda demais, mas o ser humano é primordial para salvar vidas. Sim. Quais são as primeiras medidas, assim, tomadas? Quando chega no local, um sequestro, por exemplo, com reféns e vítimas. Há algum comportamento, por exemplo, que a vítima adota que vai ajudar o policial, vai ajudar na negociação? Como que funciona? Bom, então, no primeiro momento, né, voltando lá, já no início da ocorrência, né, as primeiras medidas, elas devem ser tomadas, então, pelo que a gente chama, né, de primeiros interventores, né, então, que vão, de fato, ali, reconhecer o cenário da ocorrência, identificar, né, vão pegar as primeiras informações, as mais importantes, vão fazer o isolamento, né, a contenção do local ali, propiciar um local o mais seguro possível e estabelecer uma verbalização ali, né, de maneira calma, tranquila, buscando dissuadir já esse causador ali do intento dele, né, e fazer o acionamento, então, do apoio necessário, que seria o GAT, né, como especialidade aí para atuar nesse tipo de ocorrência, né. E aí, com base nisso, o GAT vai chegar, vai também coletar maiores informações, né, propícias ali para a nossa atuação, e assumir a ocorrência de fato, né? Então, a gente tem ali várias coisas acontecendo no cenário, né, que precisam ser bem preparadas, né, para a questão de segurança, para a questão da equipe, chegar ali, se posicionar bem no local, coletar as informações, né, para a gente conseguir ter um resultado muito positivo, né? Complementando a segunda pergunta que você falou sobre o que a gente pode esperar de uma pessoa que está tomada de refém ali, né? Que seja a vítima, se tem algo que ela possa fazer que vai ajudar, ou é melhor não fazer nada porque pode atrapalhar. Tem algo assim específico? Porque assim, pedir para manter a calma acho que é muito difícil no momento desse, né? Mas se tiver algo que a gente pode ajudar, auxiliar... Difícil né? Claro que uma pessoa que está ali com a sua liberdade cerceada ali, né? Está sobre um cárcere ali, é muito difícil pedir, fique calmo. Mas a gente pede que, inclusive, a nossa verbalização é sempre com o causador da crise. Raramente a gente vai fazer a intervenção através do refém que está ali naquele local, da pessoa que está tomada ali, né? Principalmente, eu sei que é difícil pedir calma, mas a gente usa algumas técnicas de tranquilização para que essa pessoa entenda que, se ela ficar quietinha, aquele momento difícil da vida dela, aquele trauma, vai passar o quanto antes. Porque com as interferências dela, a gente... Imagine você conversando com uma pessoa e outra pessoa falando no meio, pedindo, falando... Dificulta você estabelecer o vínculo que você pode levar aquela pessoa a ser convencida de que aquilo precisa encerrar o quanto antes. Então a gente pede que o refém, que a pessoa que está ali tomada, fique o mais tranquilo possível. Usamos algumas técnicas de tranquilização, direcionamos a comunicação de forma que ela entenda. Quanto mais tranquila e pacífica ela ficar, não tente nada, não tente verbalizar junto, mais vai dificultar o processo de encerrar aquele momento drástico e traumático da vida dela. E o causador, por exemplo, para acalmar ele num primeiro momento, assim, tem alguma técnica específica? Como que... Várias. Como a gente que segue funciona? basicamente a nossa espinha dorsal dentro da comunicação é a escada de mudança de comportamento que foi criada pelo FBI.
por uma equipe lá na década de 70 que desenvolveu dentro, com ferramentas da psicologia, ferramentas do comportamento humano. Inclusive, algumas palavras dessas são muito utilizadas hoje em redes sociais, né? O primeiro degrau da escada é a escuta ativa. A gente promove ali uma escuta ativa, uma escuta empática, né? Uma escuta onde você realmente vai perceber as Entender dores. as necessidades. Exatamente. Porque, como eu te disse, a pessoa tem muitos desejos quando ela está emocionada. Mas o que ela realmente precisa, a gente vai fazer um filtro escutando ela, né? Resumindo, percebendo, classificando as emoções dela. Depois a gente vai para a empatia, que é o próximo degrau, né? A empatia a gente realmente busca a entender, independente do tipo de causador, a gente busca entender o que aquela pessoa está passando naquele momento. E tudo isso com o objetivo de criar o rapport, que é o vínculo de confiança que realmente vai fazer a diferença em convencer essa pessoa de ter uma resolução pacífica. Conquistou o vínculo, a pessoa fica até mais suscetível a entender e a colaborar com a gente. Quando esse rapport, por exemplo, ele é estabelecido com a viatura diária, que chegou primeiro na ocorrência, como que os negociadores do GAT agem? Eles esperam uma janela de oportunidade para assumir ou eles auxiliam o policial que já está naquela negociação? Então, a gente pode manter, né, esse policial que está ali já com a primeira verbalização, né, o primeiro interventor que a gente fala, como a gente pode também trocá-lo, né? Via de regra, a gente acaba optando ali por trocar de fato, justamente buscando ali contemplar todo o treinamento, né, que a gente vem fazendo, a integração da equipe, né, porque é uma coisa bem estrategicamente colocada ali no teatro de operações, né, então a gente tem lá todas as alternativas táticas do GAT reunidas, né, tem que ter uma interação entre todas, por isso que a gente faz bastante simulados, bastante treinamentos lá, né, no nosso batalhão. Então, tudo isso já vai auxiliar ali no cenário de ocorrência, ao passo que, se a gente acaba deixando o primeiro interventor, pode ser, né, claro que isso não é um resultado final, mas pode ser que ele não consiga, né, de fato, conduzir todo esse cenário ali, essas informações que estão chegando, a interação com a equipe. Para explicar assim para o pessoal que não sabe, que não conhece, na escola a gente recebe, né, uma instrução, todos os policiais, de um primeiro contato, né, como que deve ser estabelecido, né, a situação de crise, como ela deve ser controlada, para que então, aqueles que são especialistas, né, na situação, entrem e resolvam da melhor forma possível. Ô, Bruna, eu até gostaria de complementar isso que você falou. E hoje a Polícia Militar de São Paulo, hoje não, né? Desde 96, quando a gente foi buscar essas ferramentas, e o GAT buscou um pouquinho antes, em 87, essas ferramentas de comunicação, buscar resolver pacificamente, negociação e as ferramentas, claro que todos os policiais são treinados, desde a escola de soldado, a escola de sargento, a escola de oficiais, todos são treinados o que a gente chama de técnicas mínimas de primeira intervenção e de sustentação da ocorrência até a chegada do GAT. Eu tive algumas experiências onde o primeiro policial, ele teve uma expertise, ele tinha muita habilidade com comunicação, então ele foi muito bem. Então a equipe do GAT chegou para apoiá-lo, né? Até por força da lei, permite que a gente deixe ele lá e sendo apoiado, mas só que às vezes chega a um limite técnico e de desgaste físico e mental, e por conta disso a gente exige muito da parte psicológica e física e emocional do nosso negociador, que ele chega em um limite e talvez nesse momento seja necessário substituí-lo, né? Mas quando o policial está indo bem, ele tem as ferramentas ali que ele trouxe desde a escola, a gente vai apoiando ele, complementando, e muitas ocorrências também vão sendo resolvidas por essa via. Subi uma curiosidade agora minha, tá? Como são 17 anos de carreira, acredito que o senhor viu muita coisa. Já houve alguma ocorrência em que a vítima ficou ao lado do criminoso? Muitas. Inclusive, isso é chamado... estudado, né? Desde 73, quando um roubo a banco na Suécia percebeu-se que um vínculo de carinho, de afeto, de consideração, de respeito e cuidado entre o causador da crise e o suposto refém, a pessoa tomada ali. Isso foi estudado, né? Foi percebido aí dentro das ciências policiais, foi definido como síndrome de Estocolmo, porque aconteceu justamente em Estocolmo, na Suécia. A partir daí, né, isso é muito comum, isso tem lados positivos e negativos, né? Fatores de risco e fatores de proteção. Quando se gera esse vínculo, que o negociador ele é treinado para perceber, quando tem esse vínculo do refém, da vítima, da pessoa ali com o causador da crise. Ele percebendo isso, ele vai usar isso como ferramenta também para facilitar. Porque se o nosso objetivo é salvar as vidas, inclusive todas, se eles desenvolveram um vínculo de carinho, respeito, cuidado e proteção,
a gente vai, Pode usar já de maneira positiva. vai né? utilizar de maneira positiva, de forma que todas as vidas sejam preservadas. Gente, é show, né? Na minha cabeça eu tô aqui falando, é fantástico. A pessoa perceber, ter a percepção de que, opa, tô sentindo que tem algo bom ali entre os dois que vai poder me ajudar a facilitar e acabar com essa crise. E é engraçado, né? Pra ver como a mente humana, ela é literalmente algo que não se explica. A Isso. pessoa está fazendo um mal pra ela, e aí, acho que algum cuidado que ela teve, ela acha que, nossa, não, ele é bonzinho, tá do meu lado. Eu não acho Por que isso tá que- no viés de ser bonzinho ou malzinho. A máquina perfeita, criado pelo, né, nosso grande criador aí, nosso Deus, né, para quem não falando de religião, mas é uma máquina perfeita. Então ela tem alguns mecanismos de defesa quando ela está em risco. Então o nosso cérebro reptiliano, ele mecanismo de acaba... defesa, esse é o mecanismo nome. de defesa. Tanto que, assim, eu acho muito legal, porque fala muito aqui, o GAT estuda psicologia para lidar, mas a carga da matéria psicologia para a polícia de forma geral, desde a escola de soldados, escola de sargentos, é uma carga bastante intensa. E quem conhece de psicologia observa ali e fala, puxa, o policial, ele tem uma carga intensa dos conhecimentos da psicologia para entender. Não tem como lidar com o ser humano sem entender a psique, que é a alma dele, que é, né, como ele funciona ali, como que ele vai responder. Então, isso acaba gerando o melhor atendimento à ocorrência. Então, não só o GAT, como a polícia, de forma geral, ela acaba tendo essa carga de matéria que favorece, né? E para até, né, complementando aí, para identificar essas questões, né, síndromes que podem ocorrer ali, a gente até tem uma função relacionada justamente a ficar ali observando, né, se isso é desenvolvido, como que está a interação ali do negociador com o causador, que é o chamado profissional de saúde mental, né, que compõe a nossa equipe ali e vai ficar justamente fazendo essa análise para subsidiar a equipe ali no momento da negociação. Mais uma pergunta. A curiosidade. Hoje eu tô matando todas as minhas À vontade, curiosidades. tá aqui pra Porque isso. eu amo ler livros de psicologia, psiquiatria, eu amo de verdade. Os sequestradores, eles têm um perfil? Sim. A verdade é que eu acho que o ser humano, de forma geral, né, tem várias formas de se explicar isso. Tem desde os arquétipos lá da psicologia que fala do Carl Jung, e tem várias formas de se explicar o perfil do ser humano. Mas a pessoa que está causando crise, a gente divide, né, tecnicamente nas ciências policiais, isso é algo que a gente trouxe do FBI, mas o GAT desenvolveu e evoluiu nesse sentido, das tipologias das pessoas que causam crise. Então, de forma bem geral, isso pode ser subdividido, claro, mas de forma geral a gente tem lá o criminoso, que ele foi cometer um ato ali ilegal e acabou gerando uma ocorrência de crise com a figura do refém. Tem ali o emocionalmente perturbado, que é aquela pessoa que por algum momento ali da realidade dela não soube lidar com algum ponto, um trauma, uma notícia e ela explodiu, vamos dizer assim. Ela se tornou ali naquele momento instável emocionalmente e criou um problema. Tem o mentalmente perturbado, que é a pessoa que realmente tem uma psicopatologia diagnosticada pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia, né? E tem, por último, a pessoa que promove ações terroristas, né? Que você fala, tem o terrorista e tem pessoas que promovem a ação terrorista. Então, a gente divide basicamente isso. Quando a gente chega numa ocorrência, na coleta de informações, a gente percebe a motivação, a necessidade e a tipologia. Porque quando você define o perfil, você tem muito mais facilidade de lidar com aquela pessoa. Né? Porque já tem também, né, ali algumas coisas não fechadas, né, mas um direcionamento dependendo ali da característica, né, da modalidade, da tipologia do causador, que a gente já conhece que pode ser pedido, né, por exemplo, o criminoso, no caso da ocorrência que a gente está tratando. Normalmente, né, o cara quer tá seguro, né, então vai pedir ali a presença da imprensa, né, a presença da família, de um advogado, então acaba que sendo características de ocorrências que se repetem, né? Então a gente faz toda essa análise também, esse estudo para direcionar melhor a nossa atuação conforme... atuação, estudo de caso, vamos ver o que Sempre. aconteceu, o que errou, onde vamos corrigir, melhorar para o próximo. Eu acho que isso acontece em toda a estrutura da polícia, né? Sim, principalmente no GAT, assim, a gente procura aprender com nossos acertos. Graças a Deus, são muitos nossos acertos. A gente é uma tropa que tem uma aprovação, não só social, legal, mas também assim, uma condição de operar com grandes resultados positivos, muito sucesso mesmo. Né? E isso é fruto, né, sob a proteção de Deus, que eu gosto de citar sempre, mas também da dedicação de cada policial, que é a sua abnegação, a sua vontade de aprender, de quando ele vai apoiar o patrulheiro, que é aquele cara ali que é obrigado a saber um pouco de tudo, eu comparo como um médico clínico geral,
Quando o GAD chega, que ele é especializado em uma determinada, assim como quando chega o bombeiro e outras unidades, o patrulheiro vai olhar e falar, poxa, chegou alguém que vai fazer a diferença por conta, né, das oportunidades, dos equipamentos, dos treinamentos. Falando em negociações, a mais difícil. Consegue pensar em alguma? Tipo assim, nossa, quando eu penso nessa, essa foi difícil. Em caso, assim, eu acabo pensando mais em nível de dificuldade de negociação, acredito que mais ligado à tipologia, né, dos causadores. Então, de repente, o emocionalmente, né, que a gente fala ali, perturbado, que é, de fato tem um vínculo ali, né, com a vítima, né, com o refém que está ali no caso, é uma situação um pouco mais delicada, né, que as emoções estão super elevadas ali, então a gente tem que ter um cuidado extremo, né, eu acabo pensando mais nessa tipologia de ocorrência. Pensa em outra? Eu penso que, na minha opinião, o mentalmente, os dois estão com as emoções, mas o emocionalmente ainda tem uma perspectiva de você acalmar ele e regredir um pouco. Vamos elucidar para quem tá assistindo aqui, emocionalmente perturbado. Como eu havia dito, emocionalmente, pode ser qualquer um de nós. É aquela pessoa que está no trânsito, está com um problema financeiro, é a pessoa que perdeu um emprego. Teve ela uma não tem uma traição, doença. um problema ela não tem uma emocional. psicopatologia. Surgiu daquela situação. Sim, um estresse elevado que te tirou da caixinha, vamos dizer assim. Te tirou naquele momento do seu centro organizado ali, do seu centro normal. Supostamente falando, se podemos falar em normalidade em relação ao ser humano. Mas é o cara que... Uma briga de marido e mulher. Por exemplo, o que a gente chama aí, né, que é uma das... Tem um vínculo, que tem atende uma bastante. história já ali, né, toda envolvida, então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer uma investigação ali das informações mesmo, E tem que tomar né? cuidado até no que vai falar, né? Às Com vezes que vai fala uma falar, coisa que com gerou quem vai aquela inserir. crise. A gente tem ferramentas aí, inclusive trazidas da própria psicologia, por exemplo, de desconstrução. Se a gente percebe que uma palavra ou uma frase nossa aumentou o estresse, nós temos ali a ferramenta de desconstrução, Gente, né? sensacional, né? Nossa, eu tô aqui, eu tô... Eu acho que as ocorrências que a gente, para mim, as mais emblemáticas, né, além de ser pensando em tipologia, o emocionalmente e o mentalmente, né? A gente tem baixa, graças a Deus, Quando o temos senhor pouca fala em questão do terror. mentalmente, por exemplo, a gente tá falando de um psicopata nato. Se falar psicopata, talvez ficaria de forma muito genérica, né? Porque a gente sempre pensa que é o psicopata que gera os maiores problemas. E, na verdade, a gente está falando da pessoa com um transtorno de ansiedade generalizado. A gente está falando de uma pessoa com transtorno bipolar. A gente está falando de uma pessoa borderline, que é um tipo, né? A borda da linha ali que causa algumas questões. Então, quando a gente fala de... Ficticiamente, a gente traz do mundo do cinema a questão do Esquizofrenia psicopata. também. Esquizofrenia, Uma pessoa nós que tem temos uma muito. patologia, né? Que vai ser difícil estabelecer um contato ali, né? Uma relação lógica, né? De conversa. Então já fica mais difícil, né? Você tá conversando com a pessoa, ela tá falando do Mickey Mouse, né? Quando a gente tá falando do... É difícil. Eu ia perguntar isso agora, né? Se alguma situação, assim, inesperada, no meio de uma negociação, a pessoa começar, né? Ou alguma negociação que foi resolvida de forma inesperada. Eu acho que, né, eu ainda voltando um pouquinho, eu acho que as ocorrências que envolvem crianças são bastante complexas, até porque gera uma comoção de todos, não que todas as vidas são importantes, mas quando tem criança, principalmente pelas necessidades que eles apresentam, idosos, são ocorrências assim, que eu observando, tem criança, gera mais comoção, afeta mais o clima de forma geral, mas inusitada tem várias, porque... Às vezes a gente olha para uma ocorrência e fala assim, poxa, essa pessoa está totalmente fora da realidade, ela está num mundo fantasioso, principalmente onde se trata de uma pessoa com uma patologia, esquizofrenia. Ela tem um universo, um mundo paralelo dela, ela não está vendo as mesmas coisas que a gente. Isso a gente respeita muito. Mas quando essa pessoa acaba tendo a psicopatologia e a gente fala, puxa, essa ocorrência vai ser difícil convencer essa pessoa na conversa. E quando menos espera, pega um específico gatilho ali, um ponto importante, e essa pessoa vem e abre uma oportunidade de resolver na conversa. Né? Então isso para mim me deslumbra quando eu observo que tem tudo para dar errado e de repente uma palavra que o negociador usou abriu uma porta ali que levou para a resolução pacífica. Isso me surpreende bastante e acontece com muita frequência. E aí tem um filme, né, O Plano Perfeito, 2006. Tem essa resolução perfeita e tem, nesse filme, eles tentam enganar o policial. Uhum. O sequestrador, eles tentam manipular o policial. Já aconteceu dos senhores perceberem que eles estava tentando manipular ou enganar de alguma forma alguma situação? Perceber sim. E aí entra a expertise da equipe de negociação. Normalmente o criminoso ele tem muito disso.
de querer enganar, de querer levar uma vantagem. E a gente entende isso, que muitas vezes é por conta do medo, da situação que ele está passando. Mas a gente percebendo isso, a gente contorna, desconstrói e leva para o caminho que a gente, dentro com as bases da legalidade, da ética e da moral que a gente precisa. Já tivemos ocorrência também do criminoso, né, entrando nessa seara aí de tentar enganar a polícia, né, de trocar de roupa lá com o refém, né, por exemplo. Então, entra ali também numa esfera de tentar manipular ali o cenário, né, para buscar enganar a polícia, e a gente tem que estar ligado em todos esses fatores ali que podem ocorrer, né, para tentar sair da melhor maneira possível. O que faz um bom negociador? Tem alguma coisinha assim, ó, que já olhou às vezes um policial na rua e falou assim, esse menino pode ser um bom negociador. Tem algo assim indispensável para um bom negociador? Tem que ser desenrolado, né? Ter uma boa comunicação ali, uma boa capacidade de persuasão, né? Um nível ali de conhecimento, né, satisfatório também, sempre ligado, né, em todas as informações possíveis, porque é justamente isso, a gente está ali num cenário de ocorrência que a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né, então você pode falar lá do cenário político que a gente está vivendo, pode falar de qualquer religião que exista, pode falar, enfim, de qualquer fato histórico, então como que você vai ter ali, né, um arcabouço para manter essa negociação, né? Então, isso também é uma característica muito boa, né? Integração ali, né? Uma boa convivência. Então, tem que ser um cara desenrolado, né? Sobretudo. A gente tem lá um rol de capacidades, né? Que a gente busca. A gente tem um perfil, né, que a gente define para uma pessoa que ser negociadora. Você falou de uma questão, a pessoa ser comunicativa, é importante, sim. Mas já aconteceu de muitas vezes alguém falar, ó, essa pessoa aqui é bastante comunicativa, acho que ela é boa para negociar. E a gente se decepcionar, ela era muito boa de comunicação, muito agradável, trabalhava muito bem em equipe, lidava muito bem com as questões, assim, de convivência com o ser humano, isso é muito importante. No entanto, não basta só se comunicar bem. Você tem que se comunicar bem com técnica. E saber, por exemplo, perceber quando você está sendo manipulado. Saber perceber quando você está sendo ludibriado de alguma forma para trazer algum problema para a polícia. Por exemplo, igual a gente falou, o cara troca de roupa para motivar a polícia. Pô, vamos pegar um cara que está de camisa vermelha. De repente o cara está de camisa amarela, pode gerar alguma confusão e até um resultado danoso. Então, mais que ser bom de comunicação, tem que ser uma pessoa dedicada. E eu gosto de uma palavra, não sei nem se existe no dicionário, a querência, a vontade de ser. Eu acho que ser policial, para mim, já é um sacerdócio. Né? Você dedicar a vida, para mim só Jesus dedicou a vida dele pelos outros, né? Ao ponto de morrer. Eu acho que ser policial é um sacerdócio. E dentro desse sacerdócio, qualquer ser humano pode, desde que ele queira. Né? Eu acho que o ser humano, tem ser humano que vive lá 70 graus abaixo de zero e tem outro que vive 70 graus acima. E ele se adapta. O ser humano ele é extremamente adaptativo, né? Adaptável. E eu acho que o mais importante é querer, ter vontade de buscar e aprender constantemente. Como eu falei no começo, a vida de estudos do negociador não acaba nunca. Tem alguma graduação específica para ser negociador ou não? Lá tem soldado, tem cabo, sargento, tem oficial? Sim, a gente tem um time completo lá, né? Então, não tem nenhuma restrição com relação a isso, né? De postos e graduações. Então, todo mundo que esteja apto dentro dos nossos pré-requisitos lá, né? Cumpriu o estágio, com aproveitamento, fez o curso, né? Tá inserido ali, vai ser inserido na equipe, tá válido, né? Tá com vontade ali de colaborar conosco, né? Colaborar com o time da maneira melhor possível, é válido. Mensagem para quem sonha em ser um negociador do GAT, um jovem que sonha em entrar na polícia, mas fala assim, olha, quando eu virar negociador do GAT, estarei realizado. Ixi, estuda. Eu vou, em vez de falar uma mensagem, eu vou falar da minha história um pouquinho, bem rápido. Boa. Eu era um garoto pobre de periferia, com todos os quesitos de preconceito possíveis na época. E tinha tudo para dar errado. Criado, sem pai, na periferia. E eu queria muito fazer a diferença. Por sofrer tantas injustiças, eu queria, de alguma forma, poder trabalhar com justiça, com respeito, preservando a integridade das pessoas, a questão do ser humano, dos direitos do ser humano. E aí eu resolvi ser policial, desde criança. Eu falei, puxa, eu preciso fazer a diferença. E essa minha preocupação me levou a buscar aonde estava o melhor possível, né, na questão que eu queria fazer. Eu acho que todo mundo pode, quem quer. Eu me sinto realizado profissionalmente. Quando eu entrei na polícia, eu já tinha passado num concurso público e não foi por dinheiro, porque eu ganhava mais lá que aqui. Foi por abnegação, foi por vontade de fazer a diferença na vida dos outros. Eu me sinto realizado profissionalmente e repito várias vezes que foi um sonho hoje ser negociador da polícia.
ter uma função tão importante, que é tão emblemática, que a ficção mostra de um jeito, mas na realidade é muito mais complexa, né? Eu costumo dizer que o negociador é uma espécie em extinção, porque realmente demora o processo, tudo, né? E tem que se dedicar demais. Eu acho que quem quer ser negociador vai se surpreender, porque vai ser muito melhor do que você imagina. Com certeza. E também a negociação está presente na nossa vida em diversas ocasiões e o tempo todo, né? Então, você está negociando a todo momento. Então, fazer isso com técnica, né? Buscar, conhecer, ter o conhecimento disso daí é muito válido. Sempre vai ser. Ainda mais, né? Atrelado aí ao cenário de salvar vidas, né? Eu costumo dizer que o negociador, a pessoa vai lá pro GAT, ela resolve ser da equipe de negociação, e se de repente ela achar que não é mais a hora dela, quer ir para outro lugar, que nossa polícia acho que é o lugar mais democrático do mundo, né? Você pode escolher várias coisas para fazer, você tem como escolher e estar bem, você não precisa necessariamente ficar fazendo algo ali que você não goste. Eu acho que, eu costumo dizer, ó, você entrou aqui para a equipe de negociação, você não vai sair o mesmo. Você vai sair bem melhor do que você entrou. Por mais que você nunca negocie, isso aqui vai servir para tua vida. É conhecimento de vida que você vai usar para tudo. Desde as suas relações com seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, até as questões mais complexas que você possa passar. Ele vai te dar vai mudar sua capacidade de resiliência, sua condição emocional. Com certeza. Eu falo que eu gostaria que as pessoas passassem pela escola da Polícia Militar. Se todo mundo passasse pela escola da Polícia Militar, hoje algumas coisas seriam bem diferentes. Muda um pouco a visão. Né? Muda a visão. Bom, vamos encerrar por aqui o nosso podcast. Se você tem mais curiosidade, quer saber como funciona a atuação do GAT, também tem o perfil oficial, né, que é o @gat.sp.oficial, certo? Segue lá, vai conhecer um pouco mais ainda desta unidade, da equipe de negociadores, toda a parte de tecnologia que é utilizada lá. Eu gostaria de agradecer a presença da Tenente Caroline Godoy, do Subtenente Silva. Tá, muito obrigada. Foi um dia de muito conhecimento, para mim, principalmente. E você, que deseja saber um pouco mais de qualquer modalidade da Polícia Militar, comenta aqui embaixo que nós vamos responder. Siga lá o nosso perfil oficial, @PMESP. Esperamos você pro próximo podcast da Polícia Militar.